Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre semelhança. O conceito de semelhança. Dizemos que duas figuras têm a mesma forma ou são semelhantes quando todos os ângulos correspondentes têm medidas iguais, as medidas dos ângulos correspondentes são proporcionais. Então eu tenho que averiguar isso. Exemplo, tenho aqui duas circunferências, elas têm o quê? Tem o mesmo ângulo? Tem, porque são circunferências, né? Então elas têm medidas iguais? Não, mas têm ângulos iguais elas, né? E aqui são dois quadrados. Quadrado tem dois ângulos, tem os quatro ângulos de 90 graus, aqui também tem, então eles são semelhantes. Eles não têm o mesmo tamanho, as mesmas medidas, mas são semelhantes. Dizemos que as duas circunferências são sempre semelhantes, dois quadrados são sempre semelhantes. Por isso que eu estou dizendo que eles têm os ângulos iguais, por isso que são semelhantes. Exercício aqui é bem simples. Os paralelogramas a seguir são semelhantes? Eu quero que você justifique a resposta usando os argumentos que eu dei por aqui. Você olha por aqui e faz a questão. Irei falar um pouco sobre triângulos semelhantes, ou semelhança de triângulo, como preferir. Sejam os triângulos que eu tenho aqui: o triângulo de vértices A, de vértice B e vértice C, e o triângulo de vértice A', B' e C'. Note que o vértice B tem angulação 60, o B' tem 60, o A está 80, o A' está 80, o C está 40 e o C' está 40. Então, usando a definição que foi dada, que o polígono são semelhantes quando tem medidas proporcionais ou ângulos iguais, esses dois triângulos são semelhantes. Eles se enquadram que tem os ângulos iguais. E também tem os lados proporcionais. Veja, aqui é 2, aqui é 4. Aqui é 3, aqui é 6, aqui é 4, aqui é 8. Usando aquela definiçãozinha que nós trabalhamos com o Teorema de Tales, a gente consegue trabalhar isso, né? Seria essa proporção desse triângulo A', B', C', ele é o dobro do triângulo ABC. Observe que os ângulos correspondentes são congruentes. Os lados correspondentes são proporcionais. O triângulo ABC e a B' são semelhantes. Eu já tinha explicado isso. Dois triângulos semelhantes têm ângulos correspondentes, congruentes e lados proporcionais. Foi o que eu tinha explicado. Os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Deixei um exercício assim, resolvido aqui para a gente trabalhar. Que, olha aqui, o B, o C, a linha, B', C'. O ângulo, dois traços, um traço e o três traços. Então, tenho que seguir essa lógica. Se eu quero descobrir o ângulo, o lado X, eu vou fazer o lado AB, que vale 3, sobre o lado A', B', que são, tem que botar lado correspondente, 6. Esse daqui seria o X, tá aqui o X, e o que é correspondente dele, do outro lado? O 8. Fazendo meios pelos extremos, 3 vezes 8, 24, 6 vezes X, 6x, passa o 6 dividindo, X igual a 4. E a mesma coisa eu fiz com o Y aqui. Botei esse lado aqui sobre esse, o lado que eu quero sobre o lado que eu tenho. Fiz e achei 5,5. Mais exercício resolvido, tudo usando aquela ideia do Teorema de Tales. Por isso que eu falei que era muito importante aquela ideia. Exercícios para vocês resolverem aí, sabendo que o triângulo usa aquela mesma ideiazinha que eu quero que vocês usem. Esse daqui é um pouco diferente, né? Mas observe, ele está dizendo que A, B e CD são paralelos. Então esse daqui e esse daqui são paralelos. Logo, eles têm 90 graus aqui, ó. Não se tocam. E esse ângulo P, esse vértice P aqui, ele pertence aos dois. Logo, esse ângulo aqui e esse são OPV, são opostos pelo vértice. Então eles têm ângulos iguais. Se eles têm ângulos iguais, o ângulo daqui é igual a esse, então o do B é igual ao C. Então eles são triângulos semelhantes. O que é que vamos fazer? Observe que o lado DP está diretamente proporcional ao PA. E o AB, ó, que é o X, está para o CD. Então é só pegar essa ideia e resolver.
Mesma coisa esse, da questão que eu acabei de explicar. Estão todos seguindo essa lógica. E uma questão teórica que é para a gente ver se fixou bem os conteúdos. Valeu, pessoal. Tudo de bom.